Você me fala sobre todas essas probabilidades, tá? E aí a minha pergunta é, você como endócrino pediatra, o que que entra todo dia no teu consultório, dentre tudo isso que você estava falando? Gente, eu acho que o que mais eu pego é puberdade precoce em meninas. É uma quantidade muito grande de casos, né? A gente vê na nossa região uma quantidade muito Sim. grande, né? Tanto e obesidade também, né? Eu não Aham. cheguei a falar, mas tem uma relação muito grande da obesidade com os desreguladores endócrinos, né? Lembra que eu falei que essas substâncias químicas, elas têm afinidade pela gordura? Sim, Né? sim. Então, quanto mais gordura, mais você concentra essas substâncias no seu corpo. Né? Então, facilita. Então, existe vários estudos que mostram, por exemplo, que esses disruptores endócrinos ou desreguladores endócrinos, elas aumentam o tamanho dos nossos adipócitos, né? Que são as nossas células de gordura, e alteram também a regulação da homeostase. Essa parte dessa parte que comanda o apetite, a saciedade, o metabolismo em geral, né? A homeostase do organismo. Então, isso tudo altera também. Quando você vai me falar sobre obesidade, a gente vai falar puberdade precoce, obesidade, hábitos alimentares. Quando você começou a falar, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: será que isso é causa ou consequência? Porque a gente vê, na realidade, um boom, tá? No Brasil todo. Manaus, a gente era a capital maior de obesidade e sobrepeso. A gente está agora em segundo lugar, mas continua alto. E você consegue fazer esse paralelo de se realmente, se isso é causa ou é consequência? Porque a gente está tão perdido por causa desse bombardeio, dessa alimentação que não é saudável. Na verdade, assim, a gente não pode, eu acho, dizer que, assim, que é o único fator causal, né? Aham. Mas tem relação. Sim. Qual é o problema maior da gente dar essa resposta? É porque, para fazer os estudos, existe uma problemática muito grande. O que teria que fazer? Você tem que expor determinada população Sim. aquele produto e Aham. verificar o resultado depois. Imagina se você vai dar um monte De substâncias por ruins exemplo, uma para... criança para você saber o que acontece depois. Então, é totalmente antiético. Com certeza. Né? Então, a maioria dos estudos é observacional, né? E que depois vê o resultado e que, tipo, de coincidência, digamos assim, que aqueles casos tinham entre si, a presença daquelas substâncias na circulação. Né? No caso da obesidade, a gente sabe que é uma coisa totalmente multifatorial. Sim. Né? Tem o fator genético ali, tem os fatores ambientais, que entre esses fatores ambientais estão os desreguladores, né? Eu ia te perguntar uma coisa. Esses filhos, essas crianças obesas que entram no seu consultório são filhos de pacientes magros ou obesos? Varia muito, né? Que a gente sabe que se você tem, por exemplo, se você tem um dos pais com obesidade, já aumenta o teu risco de 50%. Aham. Se você tem pai e mãe com obesidade, já aumenta 75%, ou seja, Aham. chance absurda de você também ter obesidade, né? Então, a grande maioria, se eu for generalizar, é devido a fatores ambientais, ou seja, excesso de alimentação e pouca atividade física. Mas uma grande parte também existe os fatores genéticos associados, né? Alterações metabólicas mesmo, mas é a minoria, eu diria. Liana, quando você vai conversar com esse paciente, essa criança, eu lembro um caso só. Eu lembro muito bem uma vez ainda quando eu logo terminei a faculdade, uma mãe que falou assim: doutor, brigue com meu filho porque ele não come bem. Aí eu perguntei assim: mas meu amor, ela já trabalha? Vai no Falou assim: supermercado comprar? não. Eu falei assim: por quê? Eu falei: não, porque até onde eu sei, quem compra é a senhora. A maioria das vezes você dá vontade de sentar o pai e a mãe e explicar por que o filho está obeso se os dois estão obesos? Acontece muito isso? Acontece. Não só dá vontade, como eu faço isso. Eu faço isso, né? Aham. Eu sou aquele tipo de médica que abre o jogo. Porque a gente tem que dar toda a informação possível para o paciente, no sentido de que a gente está ali para ajudar, Sim. né? Não é para dar bronca, né? Sim, Mas a gente sim. está para ajudar. E é muito... Eu não uso muito a palavra impossível, né? Mas, assim, é Aham. muito difícil você mudar essa situação de uma criança, de um adolescente, de um jovem, né? Se você não muda a cabecinha da família toda, Aham. né? Porque tem que ter a mudança de comportamento da família inteira, né? E quando você já tem aquele fator genético
com várias pessoas na família com obesidade, é muito difícil para essas pessoas perder peso. Sim. Elas já têm uma alteração que a gente chama na homeostase, na regulação energética, no balanço energético, nessa coisa assim, entre aspas, de queimar a gordura. Elas já têm isso ruim, elas já são Já é assim, difícil, já é né? muito Já é difícil. Então, não é porque a pessoa quer, né? Porque é realmente muito difícil. Então, essa abordagem a gente tem que ver em todas as vertentes. Né? E por que se torna difícil tratar a obesidade? Uma das coisas mais difíceis, porque é uma doença que depende muito do comportamento da pessoa. Porque quando a gente pega lá aquela doença, vai dar aquele remedinho, né? Sim, tipo, vamos fica tratar mais hipotiroidismo, a gente dá, leva a tiroxina, vai ficar Tá beleza. bom, resolveu. Já a obesidade, não. A gente tem que dar medicação muitas vezes, mas aí tem que ter toda uma abordagem comportamental. Mas tem que ter essa explicação, esse esclarecimento dos pais. Às vezes, tem as avós, às vezes vão na consulta também. Tem vezes que eu chamo até a babá para consulta, Legal. porque às vezes a babá fica mais tempo com a criança do que a mãe. Não, Né? quando E você aí estava precisa. falando, eu vejo muito dessa forma. Às vezes você vai fazer uma consulta e aí o pai e a mãe vão fazer, olha, meu filho vai comer salada, arroz integral, franguinho na grelhado. Só que na hora da janta o menino tá comendo isso e o pai pede uma pizza, o pai pede um sanduíche, tem Coca-Cola dentro do refrigerante. Difícil, né? Então, assim, se você não chamar os pais e disser assim, olha, se vocês não ajudarem, a criança não vai. Agora, uma coisa que eu tava lembrando é o seguinte, dá dor no coração seu quando você vai no mercado e você vê aquela família botando um monte de pacote. Assim, é só eu ou você também, você dói seu coração quando vê a família todinha cheio de pacote dentro do carrinho? É difícil, né? Assim, que dá vontade da gente chegar lá e falar, não, mas não dá, né? Assim, uma coisa que eu sempre recomendo para os pacientes, assim, que tem casos de obesidade na família é não leve criança para supermercado. Não leva. Legal. Uhum. É muito mais fácil. Porque assim, a criança sempre vai acabar pedindo alguma coisa. Quando a criança já está um pouquinho maiorzinha, que já tem um discernimento maior, aí, às vezes, dependendo da criança, tem condição de ir. Sim. Mas criança pequena, que já é acostumada com guloseima, com uma alimentação que aí não é tão saudável, para você começar a educar aquela criança num novo estilo de vida, numa nova alimentação, fica muito difícil você levar a criança para aquele ambiente obesogênico, entre aspas, né? Tipo, Sim, num ambiente sim. que tá cheio de biscoito recheado, De que ela já chocolate. come em casa, de um monte de coisa, Salgadinho. né? Exatamente. E a gente sabe que essas comidas, elas são gostosas, né? Por causa do bendito glutamato, né? Que vem nessas comidas, que ele ativa as nossas papilas gustativas na língua. Sim. Então, não tem como tu fazer em casa com aquele mesmo gosto. Uhum. É muito mais gostoso, né? Sim. Nas papilas da gente, é mais assim, atraente aquele sabor. Então, uma criança que já é acostumada desde pequenininho com aquelas coisas, fica... para você fazer, entre aspas, o desmame, né? Digamos assim, não tem que deixar ficar próximo desses locais, né? Eu acho muito difícil, assim. Fica mais difícil se você levar. 2 dicas para quem está nos assistindo aqui, tá? Primeiro, não leve criança. Segundo, quando você for no supermercado, você coma antes, faça uma refeição, porque outra coisa também que eu vi, já me falaram e eu nunca tinha me tocado. Quando você entra no mercado que você está com fome, a tendência é que você leve coisas a mais. Com certeza. E geralmente coisas muito mais gordurosas e muito mais Exatamente. calóricas, porque você vai pensar assim, puxa, isso aqui é legal, daqui a pouco eu posso comer. Não, isso aqui hoje de noite. E se você vai, faz uma refeição... Eu já cheguei algumas vezes de entrar no supermercado, lanchar primeiro, comer alguma coisa ali, depois ir para o mercado, porque assim, eu percebi que quando você entra, você está saciado, então você vê aquela coisa e não deseja.